Saudações! Hoje vamos estudar as comunidades empresariais. É um tema que está totalmente em voga. Há vários empreendimentos nesse sentido. Compartilhamos uma ideia muito bem definida do que queremos dizer com a palavra governo. No entanto, a semântica habitual desta palavra obscurece a visão para fenômenos equivalentes que ocorrem ao nosso redor. Daremos início a uma história não contada do governo. Evolução da indústria imobiliária. Aí vocês veem uma cena de leilão público de terras. Historicamente, no início do processo de povoamento de uma área inexplorada, se adotou a atividade de lotear terras como modelo de negócio imobiliário. Então, o modelo era comprar terras em grandes porções, dividi-las em porções menores e vendê-las através de leilão público. A fórmula do negócio, então, era comprar um terreno vasto, subdividi-lo em lotes e oferecê-los para venda através de leilão público. Devido à grande flutuação dos preços dos terrenos, causada principalmente pela incerteza quanto ao futuro desenvolvimento de regiões de povoamento recente, podemos chamar essa fase de Era da Especulação. Ou seja, quando alguém ia comprar um terreno num lugar totalmente despovoado e desabitado, havia uma grande incerteza, ainda há hoje em dia, né, onde você vai comprar um terreno, por exemplo, numa área que é totalmente despovoada, você tem uma incerteza se aquela área vai um dia ser uma área desenvolvida, se vai compensar o seu investimento. Então, esse era o tipo do empreendimento, né? Era comprar o terreno, dividi-lo e vender os lotes menores, mas havia uma grande flutuação dos preços dos terrenos. Era a era da especulação. Aí você já vê uma casinha construída sobre o lote. Com o amadurecimento do mercado de compra e venda de lotes, os empreendedores perceberam que poderiam contornar parte do componente especulativo ao construir no lote. Então se percebeu que aquela especulação sobre o terreno poderia ser contornada se, ao vender o terreno, já fosse vendido junto com o terreno uma construção. Isso adicionava valor e retirava uma parte do componente especulativo. Desta forma, reduziam os riscos da atividade ao criar uma certa firmeza no valor de venda. Os lotes passaram a receber adição de valor através da construção de imóveis, possibilitando a realização de uma dupla fonte de lucro na venda. Então, os empreendedores, ao construir e adicionar valor no lote, eles lucravam tanto sobre o terreno quanto sobre a construção que havia ali. Podemos chamar essa fase de Era da Construção. Cada nova fase, essas fases que vão seguindo, elas adicionam novos elementos. Então, por exemplo, na fase da construção, é adicionado um novo elemento na forma de fazer negócios no mercado imobiliário. Mas não que os elementos anteriores sejam abandonados. Então, por exemplo, ainda hoje se faz especulação de terras. Mas, além de se fazer especulação de terras, também se vende, né, imóveis já construídos sobre um terreno. Então, cada novo desenvolvimento desse que a gente vai ver, ele não elimina os elementos anteriores, ele apenas incorpora novos elementos. Apesar disso, cada venda era pensada como uma transação em separado, não relacionada ao resto dos lotes adjacentes. No entanto, foi-se percebendo aos poucos que os lotes melhorados aumentavam o valor dos lotes vizinhos, ainda não melhorados, prenunciando a próxima fase. Ou seja, os empreendedores foram percebendo que, a cada lote que eles construíam e vendiam, eles poderiam vender o próximo lote adjacente a um valor maior. Por quê? Porque os lotes anteriores já haviam sido vendidos, já estavam concretizados. Então, por exemplo, se você constrói uma casa num lote e vende, aquela primeira casa, vamos dizer que você ganhou, você conseguiu ganhar 10 mil em cima da venda.
você conseguiu, vamos dizer, vender por 50 mil. Vamos dizer que você vendeu por 50 mil. Na segunda casa que você construiu, ali já não é uma casa isolada no meio do nada, já são duas casas. Então você já talvez possa conseguir na segunda casa um incremento de valor. Na terceira casa, mesma coisa. Na 10ª casa, aquilo já não é uma casa isolada, já é um pequeno bairro. E um pequeno bairro tem um valor diferente de uma casa isolada no meio do nada. Então, os empreendedores foram percebendo que a cada novo empreendimento, a cada novo lote que eles construíam, o valor dos lotes adjacentes ia aumentando. Isso foi uma descoberta empresarial, né? Uma descoberta tipicamente feita na prática. Na prática do mercado imobiliário, foi se percebendo que isso funcionava. Essa descoberta empresarial viria a revolucionar o setor. Aí você já vê um bairro, né? Um bairro planejado com ruas, né? Ruas e praças. Quaisquer melhorias construídas sob um lote não lhe acrescentam como tal qualquer valor. Essa foi a descoberta empresarial, né? O fator crucial no valor do componente terra é o seu entorno. Então, o que é o entorno, né? É o conjunto de usos do terreno circundante. Quando você fala assim, vou comprar uma casa em tal bairro bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que os usos da terra naquele bairro, os usos da terra circundante, né, daquele bairro de onde você vai comprar, eles são usos da terra que adicionam valor, agregam valor à unidade que você vai comprar. Então, se você vai comprar uma casa num bairro bom, significa que os usos da terra adjacentes àquela casa são usos da terra que adicionam valor àquela casa. Entorno ou localização é o conjunto de usos do terreno circundante. Esta é a fonte de valor da terra enquanto bem econômico. Tal ideia sugeria uma aplicação prática: planejar toda uma extensão de terra como uma vizinhança integrada antes de vender qualquer parte dela. Cada parte aumentará em valor em virtude de sua relação com as outras partes. Então, ao invés dos empreendedores pensarem cada venda em separado, eles já planejavam um bairro como um todo, porque aí eles conseguiriam vender todas as unidades, não só as últimas, conseguiriam vender todas as unidades desde a primeira a um preço majorado. Então, se você planeja um bairro inteiro de forma integrada, né, e começa a vender cada lote já sobre esse planejamento de um bairro, né, um bairro integrado, um bairro planejado, você consegue obter um preço de venda mais favorável sobre todas as unidades. Nasceu a ideia de que um bom planejamento de terras é um bom negócio. Aí você já vê um bairro planejado com um outro tipo de requinte. Descobriu-se também, uma outra descoberta empresarial, que não era suficiente meramente criar uma vizinhança planejada, vendê-la e depois sair de cena. Sem governança proprietária, o valor do empreendimento começa a se deteriorar com o passar do tempo, né? Isso por quê? Isso acontece porque o empreendimento, tão logo vendido em unidades separadas, se torna em todos os aspectos parte da governança soberana do Estado. Sendo assim, se equipara ao modo comum de gerenciamento estatal da terra, notavelmente inferior. Então imagine um bairro planejado que não houvesse nenhum tipo de governança, nem proprietária do empreendedor do bairro, nem condominial, nem houvesse nenhum tipo de condomínio para fixar regras. O que aconteceria? Um vizinho seu poderia vender a casa dele, vender a casa e transformá-la, por exemplo, em uma indústria que emitisse gases poluentes bem ao lado da sua casa. Ou, por exemplo, o vizinho seu poderia fazer, no lugar da casa dele, um prostíbulo. Tudo isso iria diminuir o valor das residências adjacentes, né? Por quê? Porque esses usos da terra
eles provocam a diminuição do valor residencial, do valor de uso residencial de uma área. Então, sem uma governança proprietária, e sem nenhum tipo de governança, sem condomínio, sem governança proprietária, ocorre que um bairro como esse, planejado, ele acaba sendo administrado pela governança soberana do Estado, que é de notável inferioridade. Então, por exemplo, um bairro como esse poderia ser frequentado por viciados em maconha, e quem faria segurança no bairro, ao invés de ser, por exemplo, uma segurança condominial, seria a polícia. E aí você teria que esperar a polícia vir e recolher os drogados. Então o fato é que, sem nenhum tipo de governança, o valor do empreendimento começa rapidamente a decrescer, porque se equipara ao modo comum de gerenciamento estatal da terra. Por isso, é necessária uma contínua coordenação do uso da terra, ou seja, uma governança proprietária. Isto aumenta a segurança do comprador em relação à manutenção do valor do seu investimento com o passar dos anos, sendo um importante componente do valor da terra. Então vemos o seguinte, que para quem vai comprar, é muito interessante que seja oferecido algum tipo de governança, porque isso garante a ele que o valor do seu investimento será mantido com o tempo. Aí vemos um shopping antigo, né? O shopping é uma comunidade proprietária. O proprietário, o gestor da comunidade, tem incentivo econômico alinhado para manter e incrementar o valor global do empreendimento, função pela qual espera oferir renda. Então, os incentivos tanto do empreendedor da comunidade, né, do proprietário da comunidade, do empreendedor da comunidade, quanto de cada participante individual, estão alinhados. Ambos querem prosperidade e paz no seu negócio. Então, por exemplo, um shopping. Tanto o empreendedor do shopping, quanto cada lojista em específico, eles querem prosperidade e paz para realizarem seus negócios. Os incentivos estão alinhados nessa comunidade. Tanto o proprietário do shopping, quanto cada residente ou cada contratante individual, cada lojista, tem o incentivo alinhado um com o outro. Ao invés da fragmentação do título da terra, a realização do lucro ocorre através da administração contínua do imóvel. Então, reparem que é o inverso do que ocorria na fase de especulação, em que a fórmula do negócio era comprar uma grande extensão de terra, subdividi-la em lotes e vender esses lotes, a titularidade da terra, né, vender a titularidade da terra para diversos compradores. A fórmula aqui é o inverso, é reter a titularidade da terra. Essa fase, a essa fase, podemos chamar de era da retenção, justamente porque era feita a retenção, a retenção da titularidade da terra. Pouco a pouco surgiram novas aplicações de negócios, galerias comerciais, shoppings, marinas, edifícios de escritórios, hotéis, parques temáticos, etc. Todos esses tipos de negócios são negócios em que a titularidade da terra é retida pelo proprietário do empreendimento e é oferecido um determinado serviço de governança em troca de um valor monetário. Shoppings, por exemplo, são locais onde se pode desfrutar da governança proprietária, através do fornecimento de diversos bens difusos. O que são bens difusos? São aqueles que são usufruídos conjuntamente, como segurança, climatização, limpeza, urbanismo, paisagismo, ruas, corredores, etc. Então, nós hoje em dia estamos na era da retenção. Há vários empreendimentos em que a fórmula é reter a titularidade da terra, o empreendimento retém a titularidade e oferece a ocupação
troca de uma recompensa, né? A ocupação é oferecida em contrato juntamente com um serviço de governança, como por exemplo no shopping. Quais são os serviços de governança que são oferecidos no shopping? Climatização, paisagismo, zoneamento, limpeza, segurança. São oferecidos esses serviços de governança em troca de uma recompensa. É caracterizada pela retenção do título de propriedade da terra, né? A área da retenção é caracterizada pela retenção do título de propriedade da terra, visando a administração contínua para obtenção de renda. É o inverso da subdivisão, que ocorre na primeira e na segunda fase. Aí nós temos o empreendimento Atlantic Station, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Nesse empreendimento, o rol de governança que é oferecido é maior até do que num shopping. É oferecido um serviço de policiamento das ruas e por aí vai. A indústria imobiliária se desenvolveu no sentido de oferecer serviços voltados a longo prazo, visando a obtenção de uma renda estável. Historicamente, o setor se desenvolveu no sentido de oferecer o serviço pleno de governo. Há sinais de que estamos iniciando uma nova fase de descoberta empresarial no setor imobiliário. Empreendimentos podem oferecer, mediante contrato, um ambiente de convivência social plenamente funcional, tomando para si o papel da governança proprietária que lhe foi subtraída pelo advento da soberania. Ao se mostrar atrativo, tal modelo de negócio provocará aumento no valor do terreno, bem como interesse empresarial crescente, o que conduzirá a esforços privados para a criação das comunidades empresariais em locais onde tais empreendimentos forem institucionalmente viáveis. Sinais de uma nova fase. Aí, um bairro privado conduzido por um empreendedor chamado Ebenezer Howard, chamado Letchworth, o nome desse bairro. Isso foi feito na Inglaterra, esse bairro. Foi construído na Inglaterra. Um outro bairro privado construído por ele, Welwyn. Aí o Seastead Institute, que planeja fundar comunidades privadas na Polinésia Francesa. Blue Frontiers, também comunidades no mar. Liberstad, estabelecido em 1º de junho de 2017. O projeto Free Private Cities, do Sr. Titus Gebel. E Atlantic Station. E teríamos mais exemplos. Coloquei alguns exemplos de empreendimentos. Tomando a pílula vermelha. A governança privada está ao nosso redor, nas comunidades organizadas via contrato, como hotéis, shoppings, parques temáticos, por aí vai. Tais empreendimentos são comunidades empresariais cujo rol de governança oferecido é limitado por uma instituição externa ao sistema de contratos e trocas, ou seja, é limitada pelo Estado. Mas não há nenhum impedimento teórico para que o serviço de governança oferecido por esses empreendimentos seja pleno, seja total. O único impedimento é um impedimento institucional que vem por parte de uma instituição externa ao sistema de contratos e trocas. Esse é o único motivo pelo qual o rol de governança não é oferecido integralmente. Vejamos. Já está demonstrada a sua viabilidade. É um modelo de negócio que já é conhecido. Soluciona problemas reais, entraves ao comércio, excesso de burocracia, perda de autodeterminação, etc. Ou seja, todos os problemas gerados por um Estado agigantado. Então, soluciona problemas reais. Há demanda para a solução de tais problemas, ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar para se livrarem de tais problemas. A mudança cultural provavelmente ocorrerá
à medida que as pessoas se familiarizarem com a vantagem demonstrada por pioneiros.